Mairi FM 104,9. Fique sabendo o que acontece na cidade. Boa tarde para você, querido amigo ouvinte. Nesse momento, ao vivo, na Rádio Comunitária Mairi FM, o Jornal do Meio-Dia. Dando início a uma entrevista com a secretária de Saúde de Mairi, Silvia Carneiro. Ela que está aqui para conversar com a gente sobre esse novo decreto de liberação de máscaras. Silvia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Diego, boa tarde a Douglas aqui que está assessorando a gente também nesse momento. Agradecer como sempre a Deus, a minha família, a minha equipe por estar aqui presente e nos dar força para seguir. Isso mesmo. E a gente, na oportunidade, gostaria de saudar os amigos internautas. Estamos transmitindo via internet, pelo aplicativo da nossa emissora e também via Facebook. Obrigado a todos, internautas, pela audiência. Silvia, já tem uma publicação referente a esse decreto no site da prefeitura, nos blogs aqui da cidade, falando sobre a liberação do uso de máscaras, né? Eu gostaria de saber de você quando essa medida passa a valer. Hoje, Diego. Já começa hoje? Já. O decreto 025 está sendo publicado, acho que já foi publicado agora, a partir do meio-dia, e ele torna facultativo o uso de máscaras em ambientes abertos, mantendo um lugar que tenha ventilação natural, respeitando o distanciamento social adequado e respeitando os protocolos sanitários estabelecidos. Então, esse decreto que passa a vigorar a partir de hoje, ele já dá todas as informações que em local aberto, por exemplo, nós estávamos na Feira da Praça, parabenizar até a organização em relação ao evento, e tinha muita gente lá, já comentando, na verdade, sobre essa liberação do uso de máscaras do governo do estado, através do decreto 21.295, e a gente conversou, na verdade, com o comitê, como é que a gente poderia fazer essa liberação do uso de máscaras e qual seria facultativo, lembrando, Diego, que qualquer tipo de sintomas gripais, a gente orienta que a pessoa utilize a máscara mesmo em ambiente aberto. Então, tem um sintoma, precisa sair, precisa de algum dado, precisa comprar algo, precisa ter algum outro tipo de atividade que utilize a máscara quando tiver com qualquer tipo de sintoma gripal. Certo, e também a gente aproveita essa oportunidade para tirar mais dúvidas, No trabalho presencial, Silva, eu ainda vou precisar ter que usar máscara? Diego, se tiver em ambiente fechado, vai precisar, Então, respeitando o distanciamento, por exemplo, aqui na Rádio Mairi FM você fica sozinho, Então, não tem o porquê você utilizar a máscara. Então, se você puder manter o distanciamento social no seu ambiente e em todos os lugares fechados, na verdade, a gente está solicitando que utilize a máscara, Por exemplo, principalmente em unidades de saúde. Se você for numa unidade de saúde, permanecer na unidade de saúde, que é um ambiente fechado, a gente está colocando a obrigatoriedade do uso de máscara. Por exemplo, o transporte público. Nas escolas, se você tiver no período não sei, na minha época era recreio, que você tiver num ambiente aberto na escola, tem muitas escolas com ambiente aberto, então não é obrigatório. Se você estiver nesse ambiente aberto, agora dentro das salas de aula, a gente está colocando a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso foi uma discussão, porque dentro do próprio comitê, se a gente colocaria facultativo ou não a utilização de máscaras, mas infelizmente a gente não conseguiu um maior percentual de vacinação. Tem muita gente ainda no município de Mairi, Diego, que se recusa, apesar de todas as provas, e a gente vê a melhoria em relação à pandemia, que se recusa ainda a vacinar, e a gente está montando novas estratégias, principalmente do que a gente chama busca ativa, do poder de convencimento dessas pessoas nas casas, junto com os agentes comunitários. A gente está colocando a obrigatoriedade
já tem, na verdade, para o acesso aos órgãos da administração pública, né, e em outros eventos também. Então, a gente aprimorar e efetivar isso que já está sendo solicitado em decreto para que a gente aumente o percentual de vacinação em nosso município. Tem muita gente também que mora aqui, se vacinou em outro lugar, não entra no nosso percentual de vacinação, mas a gente precisa aprimorar, e aí vai um alerta e um chamado para as pessoas que estão nos escutando hoje, que se vacinem. A vacinação é segura, acho que todos já são provas disso, pelos números trazem isso. Antes de tomar essa decisão também, a gente fez um inquérito epidemiológico, a gente fez testagem nas escolas. Por exemplo, foram, em média, 350 pessoas testadas semana passada e só deram 2 casos ativos. Então, o percentual de contaminação é bem baixo. E a gente faz esse alerta para que a população repense, né, aqueles que estão em dúvida em relação à vacinação, e que vacine-se para que não venham a surgir novas variantes e que a Covid não venha de novo, e que a gente tenha o nosso queridíssimo São João, né, Diego? Muito bem. A nossa fogueira. Há pouco eu estava vindo num carro de lá para cá e eu vi sua entrevista aí em um samba que você foi, e um do sambador falou assim, que alegria é cantar, que alegria é estar aqui. E aquilo ali me deu uma sensação tão boa escutar isso na rádio, né? E eu vim de lá para cá repensando tudo aquilo que a gente pleiteava. Acho que o que mais incomodava em relação ao nosso dia a dia era utilizar essa máscara, né, Diego? Isso. E todo dia sair, lavar, e a gente se sentir sufocado falando, entrevistas ao andar. Quem anda na rua e ambiente aberto, um calor desse, né? Em pleno verão, você usando a máscara e você suava o tempo todo, embaça o óculos. Então é algo que realmente incomoda, é o que a gente queria, se ver livre a todo momento, e hoje a maior felicidade é estar aqui, Diego, informando este novo decreto para a população de Mairi. Eu estou feliz demais em poder sair também, que eu me restringi bastante, né, de não sair, ou de levar minha filha na praça, ou de levar em alguns lugares em relação pelo uso da máscara. A gente passa o dia todo usando máscara, e toda vez que eu precisava sair, né, e curtir com minha família, eu teria que usar máscara, aquilo que me remetia todo o trabalho, e não estava bom para mim também não. E hoje, saber que a gente publicou esse decreto e os dados que a gente vem acompanhando, né, em relação ao quadro epidemiológico do município, eu estou muito feliz e com muita esperança aí do que a gente tem a fazer no município, e todas as ações de saúde que a gente teve que parar um pouquinho, Diego, colocar tudo no projeto de novo para poder seguir, porque a atenção à Covid foi necessária naquele momento. Ô Silvio, você que em muitas vezes aqui na rádio e em outros pronunciamentos aí, em outros locais, você usava bastante a frase, não é o momento. Tá chegando o momento? Ai, meu Deus, chegou. Chegou o momento? Ô, Diego, chegou, me arrepiei agora. Foi mais ou menos isso, uma boa lembrança. Eu falo, não é o momento. É aquela questão de a gente falar da prevenção, do cuidado, do que deveria fazer. E agora é o momento de você chegar aí na rua e ter essa sensação de bem-estar, né, ao você sair, ao você encontrar as pessoas. Aqui no município, é um município pequeno, então é uma satisfação muito grande da gente ir visitar os vizinhos, né, de estar nas portas de casa conversando com os nossos amigos e familiares. E ter que visitar alguém também, a gente ficava com receio, alguém que adoeceu, que é uma rotina nossa, adoeci, eu preciso visitar alguém, né, de visitar. No enterro, né? Não podia nem ir no enterro, e aí como é que seria o enterro? Todo mundo ali com receio, no velório, e como isso seria, e a gente vê isso acontecer agora e ter essa liberdade de reviver, né? É uma sensação de esperança mesmo dos dias que vêm para frente aí, de tudo que a gente viveu, né? Enfim. Certo, e eu acho que hoje é mais um dia marcante, né? Porque eu lembro o início de tudo isso, né? Quando você veio aqui muito para baixo, muito triste, anunciar o primeiro caso, também veio anunciar aqui o primeiro óbito, e depois também eu tive a oportunidade de ver a felicidade que você teve e estava ao passar a mensagem de que já estava iniciando aí a vacinação, e agora nesse momento também com muita felicidade, até mesmo com essa descontração. A gente fica até mais à vontade para realizar a entrevista nesse clima aí, com essa mensagem positiva, hoje anunciando essa liberação do uso de máscaras em alguns ambientes, né?
Qual a reflexão que você faz sobre tudo isso? Ó, Diego, a reflexão é intensa. A reflexão é sobre a vida mesmo, sobre o que é viver, né? Eu te digo sobre o que é amar também, né? A gente nunca achou que algumas coisas fossem acontecer em nossas vidas e a gente viu tudo parar durante um bom tempo. E a gente vê o aumento dos casos em relação a pessoas com saúde mental, de poder esse certo adoecimento, as questões das redes sociais também, que adoeceram durante esse período, as pessoas viam muitas notícias e não conseguiam filtrar aquilo que estava vendo, né? A convivência entre as pessoas, o tão é importante você estar próximo do outro. Então vem toda essa reflexão, assim, a gente faz planos no futuro, né? A gente sabe que é Deus que é o dono do nosso destino, né, Diego? E a gente tem que confiar muito nisso e fazer toda essa preparação. Então, eu acho que vai um pouco disso. Eu acho que o que a pandemia, toda a reflexão que eu venho em relação à pandemia, que eu trazia, era viva a vida leve, cantando, alegre, faça aquilo que você gosta, que é um pouco do que a sua entrevista trouxe para mim hoje, né? Ao escutar esse senhor, não sei quem estava falando no momento, né? E que a vida tem que ser levada desse jeito. A gente leva as coisas muito rígidas e, no geral, tá todo mundo adoecido mesmo, nervoso, né? Cheio de julgamentos. Às vezes a gente não consegue compreender o outro, o que traz o outro. Eu creio que a pandemia, eu estou te falando pelo menos para mim, quando você pergunta qual a reflexão que a gente faz em relação a isso, é exatamente isso, que a gente tá aqui nessa vida para viver. Então, se a gente está aqui para viver, que ele seja de uma forma leve mesmo, sabe? Que a gente não traga as coisas com muito rancor, na verdade, e com muita, eu digo, metodologia, né? Você faz um objetivo a longo prazo, você faz tudo a longo prazo, esquece de viver o presente e de estar perto das pessoas que você mais gosta e que você mais ama. Então, eu trouxe toda essa reflexão, assim, nesse período. Certo. E esse momento também é marcante, né? Na verdade, tudo que vem acontecendo é recente, depois da vacinação, porque no momento da pandemia, né, os casos, muitos casos no município, tendo que tomar aquelas medidas que muitas vezes as pessoas não gostavam, né? Muitas pessoas faziam comentários negativos, até mesmo em relação ao trabalho da secretaria, da prefeitura. Eu imagino a pressão que você sofreu aí nesses últimos tempos em relação à pandemia, até porque eu conheço pessoas que faziam comentários, né? Eu conheço uma pessoa que trabalha na Feira Livre, né? Na verdade trabalhava no mercado, e quando teve aquela medida proibindo aquela feira, né? Daquele jeito que teve aquela mudança, a pessoa não gostou de jeito nenhum, fez muitos comentários negativos, ficou com muita raiva naquele momento, e hoje essa mesma pessoa está em um ponto que essa pessoa alugou para trabalhar e disse que não tem mais interesse de ir trabalhar no mercado. Aquela medida fez essa pessoa olhar um outro horizonte, né? E viu que hoje, como ela está, é muito melhor. E aí também a questão do delivery, que muitas pessoas tinham aquela resistência ali em trabalhar dessa forma. Hoje, quase todos os comércios, se não todos, trabalham tendo aí também essa opção do delivery e muitos outros pontos, né, que a gente poderia citar aqui. Sim, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, né? Exato. A gente estava ali fazendo as mesmas coisas, fez com a gente repensasse como a gente poderia fazer. Eu digo, Diego, até lá por casa, a gente começou a criar galinha que a gente não tinha. A gente começou a plantar porque a gente tinha dificuldade de acesso, de comprar, de ir no supermercado. Então fez com que a gente repensasse o que a gente está fazendo hoje, aquilo que a gente come, aonde a gente está. O município de Mairi com certeza começou a consumir mais produtos de Mairi, começou a comprar mais produtos de Mairi. Né? Eu mesmo saía muito, porque eu tinha muita reunião, eu chegava lá, comprava alguma coisa, e como a gente, hoje com as reuniões online, eu estou mais em Mairi, hoje eu compro mais em Mairi, né? A gente conheceu mais o comércio, e muitas outras pessoas também que saíam muito para ir
Todo mês ia em Feira de Santana e em Salvador, e como não podia, o risco do transporte público, começou também a comprar em Mairi, e outras pessoas que repensaram. Eu vi muita gente começar a vender frutas, verduras, como você está pontuando da Feira Livre, começar um novo comércio, repensar tudo, porque parou e se transformou durante essa pandemia. Então muita gente aproveitou bem, assim, voltou a estudar e ver o que poderia ser feito durante esse período. Eu dou um destaque à área da comunicação também, Diego, né, que ganhou muito destaque. As pessoas procuravam muito. Eu acho que foi o período, as pessoas em casa utilizou muito Facebook e rede social para se informar, né, Diego? Inventou uma outra coisa que hoje é o auge, né? A tal da live. A live surgiu na pandemia, né? Também. Esses podcasts aí, tudo isso vem acontecendo recente, né? Essas pessoas montando o seu estúdio para poder fazer esse trabalho. Aqui em nossa cidade temos essa realidade, né? Sim, e o pensar sobre o coletivo. Quem não pensou sobre o coletivo sofreu um pouco em relação a isso, mas tirou a gente de uma zona de conforto. No ambiente de trabalho, eu me descobri em vários pontos, assim. Um nome que a gente trabalha é Educação Permanente em Saúde. Então, é você focar no problema, reunir e todo mundo pactuar como seria a próxima ação em relação àquele problema. Sim. Então, isso é muito importante. Então, a gente identificou um problema na Secretaria de Saúde. Tem uma comunidade que está mais relacionada a coronavírus. Então, a gente ia lá, fazia reunião, como é que a gente pode acertar em relação a isso? E aí eu me descobri na educação permanente, eu me descobri no planejamento, eu me descobri em várias coisas em relação que fez com que durante esse período todo fosse um período de muito conhecimento, sabe? De muita escuta, de muita construção, e isso foi muito positivo para mim como pessoa, né, e como profissional. Para mim, o ano de 2021 foi muito sofrido, né, porque, na verdade, eu tive duas perdas que sempre me fortaleciam, que foi meu pai e meu sobrinho, né, ali na diferença de 5 meses. Minha avó adoeceu há pouco tempo também, durante 5 meses também. Aí tudo isso relembra, trouxe um pouco de dor. Não foi fácil levantar, não foi fácil, como eu já tinha pontuado em relação a isso. E essa experiência, esse conhecimento da pandemia e do coronavírus me deixou mais forte. A gente vê muito enterro, né? A leitura de Jó, que fala muito isso, que a gente aprende muito no luto. E a gente aprende muito porque a gente fica mais forte e adquire conhecimento em relação a tudo que você vive, Diego. E se eu não tivesse, talvez, vivenciado todo esse processo em 2020, não me daria tanta força a lutar e a seguir da forma como foi para o ano 2021. Certo. Ainda fazendo um comentário sobre uma fala que você citou aí, eu concordo em relação às pessoas estar comprando mais em nosso município, e também a gente vê que hoje na Feira Livre tem muito mais vendedores aqui do nosso município. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu acho que quem está em casa, muitas pessoas já ouviu, né? Que diz que a Feira de Mairi antes era mais pessoas de Vaza da Roça, mais vendedores de Vaza da Roça do que da cidade de Mairi. Eu acho que você e as pessoas que estão em casa, alguém já ouviu essa frase. Ou alguém aí que está ouvindo já disse essa frase, né? Sim, eu acho que é um dos principais desafios hoje, até para a Mairi, sabe? A gente poder empreender mais, sabe, Diego? Conhecer o empreendedorismo. Você traz isso, como eu estou te falando, a pandemia trouxe muito isso para mim. As estratégias de venda. A estratégia de venda vai para a comunicação, a estratégia de venda vai para o meu setor também, porque eu preciso, as pessoas quando vendem, ele convence a outra pessoa a comprar aquele produto. E eu preciso convencer as pessoas também que a vacina... Exato. Então, assim, durante esse período também foi um período de muito estudo, e eu via muito isso, principalmente em relação à comunicação. E eu acredito que o empreendedorismo em Mairi precisa de um destaque, ser fomentado em relação a isso, porque a gente estava muito na zona de conforto. Verdade. Tá vindo de Vaza, a gente estava comprando, como eu estava te falando, a gente comprava ovo, a gente começou a produzir ovo em casa mesmo. Uhum. Né? A gente comprava tomate, cebola, e a gente começou a produzir em casa isso também. E muitas outras pessoas, às vezes, iam, por exemplo, no sítio, tem uma quantidade aqui de manga, laranja, catava, vendia na nossa Feira Livre. Verdade. E aí isso começou a ter um despertar, Diego. Aumentou o número de comércios, que dá para a gente observar, como você está falando, de pontos,
né, que foram feitos durante esse período e que é importante para o município de Mairi. A gente precisa fomentar exatamente isso, né, empreender na nossa cidade, comprar na nossa cidade, porque aí a renda gera aqui dentro mesmo. Como diz uma frase aqui da rádio, que tem uma gravação que diz assim: compre no comércio local, porque assim você estará contribuindo com o desenvolvimento econômico do nosso município. Olha, é isso. Enfim, é isso. Vamos dando continuidade, falar também da importância, né? Você citou aí mais cedo, no momento eu acho que a luta grande é despertar nessas pessoas que ainda não tomaram a vacina, que é muito importante tomar a vacina. A primeira dose, tem muitas pessoas em Mairi ainda que não tomou a primeira dose, Silvia? Diego, a gente está colocando um cálculo aí de mais ou menos 800 pessoas, então é alta. E a segunda? A gente vai iniciar a vacinação de sarampo e de influenza agora. A gente está começando no mês de abril, então a gente já tem a Bolsa Família, que a gente vai visitar casa a casa, vai fazer um monitoramento. Então tem outras vacinas paralelos que durante o período da pandemia e da Covid as pessoas deixaram de tomar. Então pode surgir novas doenças, né? Porque principalmente, como a gente está falando, ao sarampo, que a gente tem que tomar vacina, é indiscriminado nesse momento, né? A pessoa pode tomar junto com a influenza também. Se a gente vê sempre o influenza, a gente tem um período de influenza agora, Diego, a gente vacinava em abril, porque junho e julho tinha um frio, as pessoas adoeciam mais. Mas não sei se você lembra que ali em janeiro, em fevereiro, a gente teve uma outra variante em relação à gripe, que foi H3N2. Exato. A gente teve um óbito no município e já essa vacina já está incluso essa nova cepa. Então é importante que a gente vá vacinar. Sempre tem muito isso, né? Antigamente a gente vacinava, não sabia quem era, a gente confiava no setor público em relação à vacinação e, infelizmente, uma coisa ruim durante essa pandemia é que veio essa dúvida se a vacina ia servir ou não. Então tem essas outras vacinas, faço alerta aos pais, aos adultos, aos trabalhadores de saúde que vá à unidade se vacinar dessas duas vacinas, tanto sarampo quanto influenza, né, que já tem também essa nova cepa para a gente se proteger e não vir outra doença aí, né, Diego? Verdade. Aqui no município. É isso aí, vamos tomar as vacinas, né? Porque antigamente a preocupação das pessoas era se o enfermeiro tinha a mão pesada, né? Só fazer esse comentário. Hoje é se a vacina é eficaz e mais se vai prejudicar a família, a saúde, melhor dizendo, né? Se vai prejudicar a saúde, enfim. E aí a gente reforça esse comunicado para tomar tanto a vacina da Covid como também essas outras vacinas aí, né? A vacina do sarampo, da influenza, entre outras. Sim. Que precisar, de acordo com o cartão de vacina. Silvia, e a gente acompanha que durante todo o ano tem campanhas, né? A Secretaria de Saúde realiza campanhas. E a gente quer saber, nesse mês de abril, qual é a campanha que está sendo realizada? Tem até cores, né, que cita na campanha. Qual é a cor desse mês? E qual é o tema? Diego, a gente não queria que fosse assim, para ser sincero. Todo mês tem que botar uma cor para chamar a atenção à população, para cuidar daquela doença. É ruim, né? E todo mês está dizendo, essa cor aí, a gente só faz o preventivo, como, por exemplo, o Março Lilás. A gente chamou bastante atenção ao Março Lilás, porque a gente está tendo um aumento do câncer de colo de útero no município de Mairi. A gente precisava fomentar isso para as mulheres, trazer esse alerta às mulheres, e a gente teve uns dados importantes. Assim, a gente fez mais de 150 coletas de exame citopatológicos de colo de útero. Dentro das atividades coletivas, em média, 694 mulheres participaram de atividades coletivas. Foram mais de 2.000 atendimentos relacionados a mulheres durante esse mês, atendimentos individuais durante esse mês de março. Chamar atenção assim, a procura durante esse período, quando a gente coloca um nome ou um programa em relação aos atendimentos. Para esse mês de abril, o Ministério da Saúde ele tem uma classificação, a gente abril azul, né? Não sei se você viu, no dia 2/4 foi o mês de conscientização do autismo. E com o autismo a gente traz novamente as questões de saúde mental no município, né? Vem chamando a atenção, a gente teve meus sentimentos a toda a família, né? A gente teve um caso há pouco tempo. Em relação a suicídio, né? Em relação às doenças mentais, as pessoas às vezes não aceitam algumas doenças relacionadas à saúde mental, e a gente precisa fomentar isso cada vez no município, né? E a gente precisa se identificar também nesse processo de doença, né? Alguns surtos que vêm acontecendo no município também, então a gente traz todo esse contexto
em relação a essas deficiências, né, essa deficiência mental, como por exemplo, e alguns outros transtornos em relação à saúde mental, como importante durante esse período. Certo. Vamos agora conferir alguns comentários aqui, né? Estamos transmitindo via Facebook e as pessoas estão interagindo aqui. A Luísa, da rua Carlos Moreira, aqui na sede do município de Mairi, desejando uma boa tarde e também desejando uma boa sorte à secretária. Amém. Obrigada. Temos também aqui mais participação. Marileide Araújo, desejando uma boa tarde. Boa tarde para você, Marileide. Neide Santana, é a dona Neide do Uruçu. Um abração a todos os moradores da comunidade do Uruçu. Um cheiro, a dona Neide. É também a nossa amiga Denaílze Sampaio, ela que mora aí na fazenda Maiador, né? Uma boa tarde para você. A gente agradece a todos que estão aqui acompanhando pelo Facebook, também interagindo aqui, comentando. Mirailma Santana, Mirailma é da Santa Luzia. Um abraço aí o pessoal da Fazenda Lagoa Grande, toda a família da Mirailma. Quem mais está comentando aqui? A Patrícia Lima. Patrícia Lima é do Largo do Bonfim, aqui na sede do município. Temos também, deixa-me ver, Dário Silva, nosso amigo Dário de Santinho, como é popularmente conhecido. Sérgio Lima Bastos, nosso amigo Sérgio, filho de Manelino, aqui do bairro Reviver, disse: essa tem compromisso com a população. Parabéns, minha secretária. Obrigado, Sérgio. Ivete Lobo, boa tarde para você também. Uma boa tarde a todos ligados nesse momento em nossa programação. Aguinaldo, também aqui do Reviver, a gente agradece pela audiência. Sandro Sena, da rua Washington Mascarenhas, disse que ficou feliz com essa notícia maravilhosa. Verdade, Sandro. Então, assim, Diego, finalizando mesmo, a gente veio dar essa notícia, esse compromisso, né? Porque vocês têm muita audiência, né? E respeito à população, vocês sabem disso. Então, a gente veio dar essa notícia, como o Sandro falou aí, maravilhosa. Né? Estamos todos felizes em relação a isso. Eu quero só agradecer a disponibilidade de sempre. Muito bem. Tá aí, você acompanhou a entrevista com a secretária de Saúde da cidade de Mairi, Bahia, falando sobre esse novo decreto onde a prefeitura de Mairi suspende o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. O uso de máscara em lugares abertos deixa de ser obrigatório em todo o município de Mairi a partir de hoje, segunda-feira, dia 4 de abril. Um forte abraço para você, amigo ouvinte da nossa rádio comunitária Mairi FM, a comunicação a serviço da comunidade, e até uma próxima oportunidade. Forte abraço.